Bom, eu fico muito feliz com o convite, tanto da Law Talks como o seu convite. É um prazer também te conhecer. Eu também não conhecia seu trabalho e amei. Eu acho que o povo do direito sistêmico está se reconhecendo pelo Brasil, né? Fala sério, porque Sim, exatamente. A gente nessa está se achando. pandemia, todo mundo se encontrando, conversando, trocando experiências, então tá bem legal. Pois é, eu te agradeço muito, assim, porque você tem muitos seguidores, você foi muito acessível. Tem gente que tem um estrelismo, às vezes, né? A gente convida e a pessoa acaba não querendo o convite, mas fiquei muito feliz que você é super acessível, que bom. Gente, a doutora Mas, Ana, ela é escritora também, sim. além de ser advogada, como nós, né? Ela escreveu o livro Divorciei e Agora, que a gente vai falar dele durante a live, né, doutora Sim, Ana? sim, E a doutora vamos. Ana também sempre aparece na TV, né? Que eu vi que você, parece que você tem uma É. bancada fixa lá na Band, né? Como é que é, doutora Ana? Então, quando tem assunto de direito de família no programa aqui na Band, eu que falo sobre o assunto, entendeu? É que ultimamente, com essa pandemia, e também eu tenho uma filha asmática, então não tô indo. Entendi. Não, mas Mas aquela assim, pandemia, né? mas o ano passado foi bem grande. A última vez que eu fui esse ano foi no caso do Gugu. Sim, o Do, caso do Gugu foi bem famoso, né? E essa é, questão do sistêmico também seria bem legal de é, falar. Então, como é, eu estava te falando, eu te achei, eu não sei exatamente como, mas eu lembro que eu te encontrei pela rede social e eu falei, gente, sim, olha que legal, ela é do direito de família e ela também gosta da abordagem sistêmica. Então, como você falou, a gente sim. está se encontrando, né? E aí eu queria É. saber como é que você se aproximou da abordagem sistêmica, né? Você já é advogada há mais tempo, que eu, por exemplo, sou advogada tem poucos anos. Você já advoga, já tem um tempinho já. Em que momento eu queria saber que você se aproximou da abordagem sistêmica? Como é que foi que isso começou na sua vida, o direito sistêmico? Me conta. Então, assim, eu sempre gostei das formas alternativas de solucionar conflito. Então, assim, desde a faculdade eu fiz estágio na conciliação e na mediação do fórum. Eu trabalhei, assim, quando eu me formei, eu prestava concurso público. Então, eu trabalhei por 5 anos na mediação. Então, eu amava aquele jeito de resolver os problemas, entendeu? Eu achava que causava menos dano. Eu via as pessoas na mediação, por exemplo, você vê as pessoas resolvem o seu próprio conflito. Então eu sentia que elas saíam mais felizes. E assim, algumas vezes até na conciliação eu conseguia conversar e reconciliar um casal. Aí eu falava assim, gente, é muita loucura isso, porque o advogado de família, aquele que é considerado o familiarista bom, entendeu? Com o pensamento antigo, é aquele que ganha processo, entendeu? Aquele que briga, aquele altamente litigioso. E eu me senti um pouco fora da caixa. Eu fiz direito, eu tinha uma outra faculdade anterior, eu tenho 43 anos, tá? Para quem ficar fazendo cálculo aí, mas como assim ela tem duas faculdades? Eu tinha uma outra faculdade de odonto e eu casei com um advogado que prestava concurso público e conheci o direito, né? Então, assim, quando eu fui fazer direito, eu já fui fazer direito porque eu gostava de direito de família. Então, assim, eu fiz direito para fazer direito de família. Assim, para mim foi muito sufocante esperar até os últimos semestres para ter família e sucessões. Então, assim, quando eu me formei, meu TCC já foi de família, mas eu sempre olhei com uma certa dificuldade para litigiosidade dos processos de família, né? E gostava dessa parte de mediação, de conciliação, tudo. Só que assim, eu sou divorciada, tenho duas filhas. Quando eu me divorciei, eu tinha uma bebê de 10 meses e outra de 2 aninhos. Hoje elas têm 9 e... Não, 10 ela fez, minha filha, agora em abril. 10 e 11 anos, então já passou muito tempo. Então, assim, tudo que da minha vida pessoal eu pude resolver, entendeu? E da minha vida profissional. Isso daí foi me fazendo acumular certas experiências para até chegar no direito sistêmico. Por quê? Porque eu vi, assim, famílias sendo destruídas. Então, tinha processo que estava próximo de chegar num acordo. Aí o advogado da outra parte queria o litígio, queria essa sensação de mostrar o serviço, sabe? Aí chegava, colocava tudo por água abaixo e aquela família tinha. Eu tenho um cliente que de um acordo foi para 7 processos, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu vi as famílias sofrendo muito. E o que eu sempre falo,
O divórcio, ele não acaba com a família, ele acaba com o casamento, mas aquela família vai continuar. E eu Pra ficava sempre, né? pensando, para sempre, tem filhos, entendeu? Mesmo quando não tem filho, foi uma história, foi um aprendizado. E a gente aprende no direito sistêmico que não existe ex-marido. É o primeiro Isso, é marido, o o primeiro segundo, o marido. terceiro. E eles É, pertencem, né? e todos têm o seu lugar. Enquanto você não honrar o primeiro, o segundo não vai dar certo, entendeu? Então, assim, eu fui. Aí eu encontrei um amigo meu do colegial, que tinha sido meu vizinho. Assim, a gente não era próximo no colegial. Eu era da turminha popular, entendeu? Ele era da turminha dos inteligentes, vai. Uhum. Mas a gente morou no mesmo prédio, não era próximo. Eu um dia encontrei com o pai dele no elevador e ele morava na Argentina, fazia direito internacional. Já morava um tempo lá. Eu falei, Fernando, tal. Ele voltou pro Brasil. Ele tá fazendo agora um negócio que chama direito sistêmico. Tem a ver com a sua área. Aí eu olhei no LinkedIn e falei, gente, o Fernando tá bombando nisso aí. O que é isso aí? Eu falo as coincidências da vida. Uhum. Aí Coincidência, né? eu fui num evento de direito digital, que é nada a ver com família. O que eu fui parar naquele evento? Eu era a única pessoa que fazia família no evento. E tinha uma psicóloga, ela falou assim, nossa, você que faz família, você já ouviu falar em direito sistêmico? Eu falei, tem um amigo meu do colegial que tá fazendo. Ela falou, nossa, tem um super amigo meu também que tá fazendo. Eu falei, qual que é o nome dele? Fernando Cordeiro. E era Era o o mesmo. mesmo. Aí a gente marcou um almoço. Aí eu lembro que no primeiro almoço, quando ele me explicou a boa e a má consciência, eu já me apaixonei. E aí começou a me fazer entender coisas da minha vida pessoal. E eu falei, gente, isso daqui dá muito certo. A gente pode resolver o conflito de uma maneira muito mais fácil usando isso. A gente pode entender. Eu falo, gente, direito sistêmico não é você só constelar. Se você Com certeza. entender as ordens do amor e as ordens da ajuda, gente, sua vida vai muito para frente. Você consegue ajudar melhor os clientes, né? Principalmente, mas você consegue usar para todas as relações da sua vida. Eu falei, gente, isso daí faz todo o sentido. Não, doutora né? Ana, eu falo que se eu não conhecesse, porque antes de ser advogada, eu trabalhei no judiciário e eu tinha certeza que eu queria ser juíza. Até eu ser assessora de desembargador muito tempo, né? Ou seja, eu fazia o trabalho de um juiz, né? E aí eu falava, bom, parece que eu não quero fazer isso daqui, achei um pouco chato, né? Aquela coisa maçante, repetitiva Sim. ali. E ali Sim. foi também quando eu me aproximei, como você, assim, eu comecei a fazer mediação, virei mediadora. Sempre o pessoal do direito sistêmico gosta, né, dos métodos consensuais de solução de conflitos. Sim. Mas aí essa questão do direito sistêmico, eu falo que sem eu conhecer as ordens da ajuda, né, e talvez aqui em algum momento a gente fale um pouquinho sobre isso, mas eu falo assim, que sem eu conhecer as ordens da ajuda, eu não conseguiria ser advogada. Isso é muito claro para mim. Porque antes eu trabalhava no judiciário, tem um certo conforto, você fica um pouco mais afastada. Mas como advogada, a gente está junto com a parte. E aí eu ia me emaranhar, como a gente fala no direito sistêmico. Com certeza eu ia me emaranhar. Se eu não soubesse que eu preciso dar esse passo para trás, porque já é difícil não se emaranhar. Eu tenho que estar sempre me vigiando, né? Mas como eu sei que tem essas ordens da ajuda, que falam para a gente saber reconhecer as circunstâncias e saber dar esse passo para trás e não envolver o limite, eu fico me lembrando disso toda hora. Porque é muito fácil, é pesado, né? Então a gente se envolve, porque o cliente que a gente lida, ele é um cliente que ele também fica em cima de você. E aí, doutor? E agora? Porque ele tá agoniado, né? É uma coisa séria da vida dele. Sim. Aí você estava contando do Fernando. Conforme você vai. Aí ele falou assim: olha, eu queria muito montar uma comissão de direito sistêmico, mas eu não sei como faz isso. Não tinha nenhuma em São Paulo, tinha acho que uma em Santa Catarina, acho que foi a primeira, não foi? Acho que foi a primeira, foi. Aí a gente montou a segunda. Aí eu falei assim, não, eu era da Comissão de Direitos de Família, da OAB 101, São Paulo, né? Aí eu falei assim, não, vamos lá, vamos tentar, e a gente conseguiu. Aí eu aprendi direito sistêmico, eu comecei porque assim, eu tinha medo de constelação, entendeu? Eu achava que era uma coisa meio espiritual. Muita gente tinha acha. um pouco, gente, eu tinha preconceito, entendeu? Sim. Porque eu não sabia o que era.
Entende? Aí eu falava assim, ai, gente, nada a ver isso daí no judiciário, né? Tipo assim, eu gosto das soluções de conflito alternativas, mas isso aí é muito alternativo. É viajado, né, na maionese. Mas quando ele começou a me explicar as leis de Bert e tudo, eu fui mudando, né? Aí começaram as reuniões, né, de direito sistêmico. Aí eu morria de medo, porque eu falava assim, gente, só falta querer me constelar, né? Eu morria de medo de me constelar. Mas a gente fala, gente, quando é para acontecer, acontece, entendeu? Aí a gente foi fazendo os estudos, até hoje tem a comissão, a gente faz os estudos dos assuntos. Aí eu fui começando a me aprofundar mais na comissão, depois fiz alguns workshops, fiz o curso do SAMI, faço da Hellinger. Você está fazendo a pós da Hellinger? Ou você está fazendo aquele Não, que eu só é tô de fazendo segunda? aquele Aquele de de segunda. Você segunda-feira. tá fazendo de segunda? Tô, Você tá assistindo de segunda? Tá difícil, né? Porque tá difícil assim, tem dia que não recebe a aula, mas eu assisti 3 aulas, falta a última. Aquela que teve agora. Eu fico perguntando pros professores, que eu tenho o WhatsApp deles, aí você pede o WhatsApp, eu te mando Então tá, tudo. você me manda o link, então tá, combinado. Aí, assim, meio que eu fui estudando sozinha, entendeu? Até que chegou uma hora que na comissão teve um exercício que acabou virando uma constelação minha. Aí, isso daí é uns 2, 3 anos atrás. Aí que eu fui me interessar. Quando eu me constelei, eu entendi, entendeu? Porque você sai da constelação meio assim, né? O que tá Mexido, né? acontecendo? Eu falo, se tem uma coisa que mexe e que a gente tem que falar para as pessoas, é que não pode constelar toda hora. A Sophie, Sim, você com fez certeza. Teve um evento da Sophie aqui, DNA, que Não, foi não só fiz sobre não. constelação, era com a Sophie Hellinger, só constelação o dia inteiro. E ela fala assim, gente, a constelação vai mexer no fundo da sua alma, entendeu? Então, não é para você ficar constelando toda hora, é para você ficar deixar aquilo lá que você mexeu, reverberar, né, em você. Sim, assentar dentro de você, né? Com certeza. E assim, eu vejo assim alguns efeitos até hoje da constelação que eu fiz há 2 anos atrás. Sim, não, doutora Ana, eu tô lendo um livro do Bert que chama A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, até um grupo de estudos que a gente tem aqui da Lotalks. E aí, há pouco tempo, teve um parágrafo dele que eu li lá. Tem um grupo de estudo aqui Temos, de direito sistêmico? Ai, me convida, gente. Claro, eu adoro. claro, você já está convidado. Dia 12 de maio a gente vai estar fazendo o estudo do livro, você já está convidadíssimo. Eu te mando o convite. Tá. E aí, doutora Ana, a gente lendo A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, e o Bert falou uma coisa, ele já falou, em outras ocasiões eu já li que o Bert fala assim, que a constelação não é a solução, é o início de uma solução, porque não é mágico. Exatamente. Né? Não é mágico, então você tem que descobrir o que está acontecendo, o que está oculto, e depois trabalhar aquilo de acordo com esse conhecimento das ordens do amor, que também são necessários para a pessoa até entender depois o que aconteceu ali na constelação. Né? E aí, durante a leitura desse livro da Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, o Bert fala assim, alguém pergunta, né? Que muitos livros dele são de pergunta e resposta. Fala assim, então quando eu descubro o emaranhamento, eu tô livre? E aí o Bert fala, não, claro que não. Que assim começa a questão da solução. Você descobre o que está oculto, você vê. Mas a partir dali, depois você vai ter que trabalhar aquilo, né? Você vai ter que refletir sobre aquilo. Por exemplo, se você descobre um aborto que estava excluído na família, eventualmente você vai ter que lembrar desse aborto, né? Fazer uma oração por ele, o que for, de maneira que ele vá sendo incluído dentro do seu coração. Porque se a gente faz lá uma vez e deixa quieto, e aí, entendeu? Às vezes não vai ter nenhum efeito tão forte assim. Então, na verdade, o próprio Bert também falava que ele tomava pai e mãe até os 90 anos. Ou seja, Sim. É um processo eterno, você não para nunca. O mais legal, como você falou, eu acho assim, a constelação é fantástica, mas não é preciso que as pessoas façam a constelação. Não, eu falo, às vezes o cliente não precisa nem saber que você é sistêmico numa reunião. Isso, sim. Mas só de você adotar uma postura sistêmica, enxergar que tem toda uma família, um sistema familiar atrás daquele cliente, enxergar também da parte contrária, entendeu? Você já toma uma consciência diferente da situação. O que acontece é que as pessoas estão propagando a constelação familiar como um milagre, né, que vai resolver tudo, e tem muito que trabalhar numa constelação familiar, até porque é muita coisa, eu falo, é uma energia que eu nunca senti na vida, né, Muito que você forte. recebe e que você tem
que trabalhar aquilo lá, né? Então, Não, com certeza. não é assim... E o advogado sistêmico, ele não tem que não precisa constelar ninguém, entendeu? Ele tem que ter uma postura sistêmica. Ele pode fazer alguns exercícios, ele pode Sim. mostrar com bonecos. Quando você mostra uma situação com bonecos para o cliente, por exemplo, ele consegue enxergar a situação como tá. Sim, entendeu? ele olha para Você aquilo, né? Olha para o problema dele assim, como se fosse de fora, assim, consegue enxergar um pouco melhor. Com certeza, o boneco é um recurso muito interessante. Mas eu concordo muito com você. Ajuda. Eu acho que, assim, eu lembro que quando eu comecei com isso, porque na verdade o meu caminho foi assim, eu conheci a constelação em 2015, vi que tinha um juiz que fazia isso, que era o Sami, né? O Sami. Descobri isso tudo em 2015. Você fez uma live com ele, eu quero assistir. Eu vi que tá você falou que tá no YouTube, né? Tá. Eu vou assistir, eu vou entrar lá para assistir. E aí, o que acontece? E aí, eu conheci esse juiz na época, eu queria ser juiz ainda, que foi quando eu trabalhava no Poder Judiciário, que eu te falei, né? Com o desembargador. Eu pensei, nossa, eu vou ser uma juíza que nem esse juiz. Só que aí depois eu fui mudando a minha cabeça e falei, não, eu vou querer ser uma advogada. E quando eu comecei com isso, há 2 anos atrás, eu falava assim, não, eu vou fazer constelação com todo mundo. E aí a realidade prática me mostrou que não é assim, porque eu sou consteladora, né? Eu tenho a formação. Só que, na verdade, primeiro, pouquíssimos clientes querem a constelação. E tá tudo certo, porque ele tá procurando um advogado. Ele não está esperando um constelador, né? Então, foi o primeiro baque que eu tive. Hoje, as pessoas que eu constelo como clientes de advocacia, normalmente quem me indicou essas pessoas foi a minha professora, porque tem a doutora Dagmar, que hoje eu sou professora de constelação no curso dela. E aí ela, eventualmente, me indica alguns clientes assim. Entendeu? Sim. Ela fala assim, vai na doutora Daniela que ela é sistêmica. Esses clientes que vêm através dela, eles gostam. Mas a maioria não, e tá tudo certo, como você falou. Porque aí eu tive uma certa frustração no início, falei, nossa, mas e aí? E aí que tem a postura que a gente tem com o cliente. Diante de todo o conhecimento que a gente vai tendo do Bert, você não, por exemplo, você não pilha a pessoa, porque ele vai chegar assim, metendo o pau ali no ex-marido, na ex-mulher. Você não vai ficar falando, nossa, é mesmo, que absurdo. Você já tem que pensar, eu preciso ir trazendo essa pessoa pro meu coração, eu preciso ir levando isso pro meu cliente. Exatamente, é o que eu falo. A postura sistêmica é diferente de só constelar. As pessoas relacionam muito direito sistêmico com a constelação familiar. A constelação familiar é uma terapia, mas eu, por exemplo, não constelo cliente nenhum. Então, eu adoto a postura sistêmica, eu posso até fazer alguns movimentos, eu explico algumas leis que podem ou não estar acontecendo e deixo a critério do cliente para fazer ele pensar. Até porque eu estou fazendo formação de coaching, então eu estou cheia das perguntas, assim, para fazer as pessoas pensarem, sabe? Perguntas certas. As perguntas... Nossa, gente, eu não sabia fazer pergunta. Eu comecei a fazer a formação por causa das práticas colaborativas, tal. Eu falei assim, não, eu preciso entender isso melhor. E porque também eu faço muita consultoria, né? Consultoria online, de pessoas do Brasil inteiro que não necessariamente precisam da Ana de advogado. Tem outros advogados, mas querem ter um outro olhar, né? Sim. E aí eu comecei... Quando a pessoa vem para mim e eu sinto que tem um espaço para indicar uma constelação, aí eu indico um constelador, entendeu? E depois ela volta normal para a área jurídica. Então, eu não constelo, eu só adoto a postura sistêmica, que é o que eu acho mais interessante para a gente que é advogado. Sim. Claro, advogado pode constelar, tem uma... Não sei se você já percebeu, tem uma questão, divergência. Sim, tem uma divergência. Tem uma turma que é super contra o advogado do processo constelar, entendeu? Então, assim, se for constelar, tem que ser um outro advogado. Mas, por exemplo, o Sami, eu perguntei para ele e ele é favorável, entendeu? Ao próprio advogado do processo. Então, assim, porque ele fala que assim, não existe uma profissão consteladora. As pessoas têm as suas profissões e constelam. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que a pessoa tem que ter noção, que ela está mexendo num sistema familiar. Com né? certeza. A gente é muito não sério. Pode esquecer é muito sério. Não... O que eu falo, eu já fiz vários cursos, mas assim, eu não tenho capacidade para constelar uma pessoa. Eu posso fazer um exercício sistêmico, eu posso mostrar uma visão sistêmica, mas assim, um constelador, você que fez formação de consteladora, sabe que a gente precisa de exercícios práticos para isso e precisa saber entrar nos sistemas das pessoas e sair, né? Para não se emaranhar naquilo lá, né?
Sim, com certeza. Não, é algo muito forte. E assim, com cliente de advocacia até hoje, eu só fiz com boneco. Eu já fiz várias constelações com pessoas, mas quando a Sim, pessoa me pede em outro contexto, porque como eu também sou consteladora, eventualmente alguém me sim, sim, procura e pede para sim. fazer uma constelação, sabe? Mas é muito Mas eu vou te forte mesmo. falar, eu amei com boneco. Eu tô falando agora, Ana, pessoa física. Aham, Eu amei, eu já fiz dos dois jeitos, né? Fiz duas constelações na minha vida, de mim, tá? aham. E eu amei com bonecos. Ah, eu acho super bacana também. E, tipo assim, a minha experiência com boneco começou durante a formação, né? Que eu acho que o quinto módulo do meu curso era de boneco. A gente fez uns com os outros, então foi a primeira constelação que eu fiz de boneco. Foi a minha primeira constelação, na verdade, foi com um boneco, foi com a minha colega. Ai, que E aí, legal. uma das nossas colegas, olha que legal, ela convidou a gente para constelar lá na escola que ela tem, que é cheia de adolescentes. Então a gente fez constelação com boneco com vários adolescentes. Foi minha escola, foi maravilhoso. Porque os meninos Ai, que vinham legal. todos assim, com o pezinho atrás, a gente também, porque a gente estava ainda assim, sem tanta prática. Mas foi muito Sim. bom, foi dando segurança para a gente. Eu sou muito grata à Divina, minha colega, que abriu esse espaço para a gente fazer essas constelações voluntárias lá. E aí eu fui vendo, eu falei, cara, os bonecos são poderosos. Porque, na verdade, se a pessoa se abre, tudo é da abertura que a pessoa dá pra gente, né? Exatamente, Se a pessoa se exatamente. abre, assim, aquilo é fantástico. Eu lembro que teve uma menina que me marcou muito, porque ela teve uma questão do avô que veio durante a constelação, assim, que pelo visto ele tinha tido uma exclusão e veio, assim, quase aquela coisa meio mágica que não dá para entender. A gente estava ali Sim. trabalhando pai e mãe e tal, e de repente ela, meu avô, o acidente do meu avô, e começou a chorar, sabe? Eu falei, caraca. E aí, tipo assim, eu E vi que quando, tinha uma e, conexão dela e do avô. Fala. e quando você vai constelar alguma coisa, parece filhos fora do casamento. É, Já não, é muito aconteceu, doido. entendeu? É muito Que doido. surge assim, parece uma coisa louca. É. É A parte do bem. fenômeno é complicada, né? Por isso que também, como É, você falou, tem que dar muita abertura do cliente, eu acho que não tem que forçar ninguém, e tem que, não. tipo, ver o que acontece. A constelação com boneca, ela costuma ser mais contida, é até bom, porque com É, pessoas, cara, a coisa, tipo assim, vai é. acontecendo ali, né? Então, assim, a pessoa Não, realmente ela tem que ser muito aberta. igual esse treinamento que eu fui da Sophie, eram 3 dias. Do terceiro dia eu fui embora na metade, porque assim, chegou uma hora que a minha energia, porque eu não sei se você já viu ela constelando, assim, Eu vi uma ela, vez, ela fala muito pouco, né? sim, a E nova assim, constelação que ela chama, né? Ela fala bem aí pouco. ela chamava as pessoas lá em cima, né, do palco, porque ela constela, assim, na frente de, sei lá, mil, Sim, eu duas vi no mil congresso pessoas. assim. No congresso foi É, assim que então, eu fui. É. aí ela chama a pessoa, ela fala assim, tem alguma questão? Aí a pessoa fala, ela virou para a mulher e falou assim, não, essa tua questão nem é tão importante, dá lugar para quem é mais importante. A mulher voltou para a cadeira, ela é muito sincera. E foi uma mulher, a gente acha assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a vítima, né? Porque a Uhum, vítima, ela, como dizia o Bert, a vítima ela procura aliados, né? Aí foi sim. uma mulher ó, gente, né? Parecendo casos de família aqui no, na live, mas pode continuar. Pode, claro, conta aí. Aí foi uma mulher que, tipo, você morria de dó, filhos pequenos, bebês, sendo traída. Aí quando ela, no final de 2 horas depois daquela constelação, que você vai observando toda a dinâmica, que a dinâmica não tem nada a ver com aquilo, né? A dinâmica mostrava, assim, que na verdade o marido era apaixonado, entendeu? E na verdade ela que não queria, você entende? Tinha vários outros motivos. Então, eu falo, a constelação ela é maravilhosa para mostrar, assim, as dinâmicas ocultas, né, que Sim, acontecem e a gente nem tem noção, né? Porque o cliente, quando ele vai sim. no nosso escritório, ele fala o que ele quer, mas você não sabe qual que é a raiz daquele conflito, né? Sim. Não, e eu acho que para o familiarista, uma coisa muito rica é aquilo que eu te falei, talvez uma das mais ricas, é quando a pessoa começa a denegrir o pai daquela criança ou aquela mãe, e a gente poder ficar com isso, sabe? Porque se talvez eu não conhecesse o direito sistêmico antes de me tornar advogada, eu entrasse nesse jogo. Porque as pessoas Ah, têm isso de não! querer que a gente Eu já, concorde, eu, né? eu já perdi cliente com isso, né? Porque começou assim, é porque minha ex tá fazendo alienação parental e não sei o quê. Eu falei, e você, faz o quê? Aí começou a me contar, eu falei, então, você tem noção que você tá fazendo também? Você entende? Eu sou muito sincera com o cliente, principalmente Tem que quando ir se com trata de. cuidado.
Que igual você falou, às vezes a gente assim, perde o cliente. Tem que ir aos poucos, né? Porque senão você vai perdendo o cliente. Mas assim, eu acho que ele espera. Você tem que alertar, claro, entendeu? não, com certeza. Você não com pode. certeza. Você tem que. Eu sempre falo assim, eu tô fazendo advogado do diabo, porque eu tô vendo o lugar da outra parte também, entendeu? Claro, porque se você o advogado colocar sistêmico tem isso, né? mais fogo Exato. naquilo, você não consegue, entendeu? E o cliente, Aí ele você quer vira isso. olhar. O cliente quer isso. Ele quer, ele busca a gente buscando assim, se indigna comigo, se indigna comigo. Tipo, no curso da Bianca, a Bianca, não sei se você conhece, a Bianca Pisato, ela é maravilhosa, ela é uma advogada sistêmica Ela me mandou referência. uma mensagem, eu esqueci Ela de é maravilhosa, ela. responde ela é maravilhosa. Eu gosto muito da Meu Bianca. Deus, Ela é maravilhosa, ela é uma Nossa. referência. Ela tem um curso muito legal que eu já fiz. E ela é autora de um livro também. Para mim, ela é a maior referência que a gente tem hoje de uma advogada sistêmica, sabe, na nossa área. Sim. E ela atua em todas as áreas, assim, ela faz o sistêmico também previdenciário, trabalhista. E aí a gente conversando, e ela comentando isso da indignação, né? Assim, como é que quando você se indigna, você emaranha, né? E isso é uma frase do Bert Hellinger enquanto terapeuta também. E acontece muito, eu tenho um caso que eu vejo que a parte contrária, a advogada dele, é totalmente emaranhada no sentido, assim, é algo da vida dela também. Você vê que deve ter alguma repetição ali, entendeu? Eu falo, cara, essa mulher passou por um divórcio muito similar a esse, e ela tem os filhos também, né? Eu falo, o ódio que ela tem aqui dentro dessa situação, isso não é normal, sabe? Assim, porque aí você vê que a pessoa está emaranhada. A gente, enquanto advogada, se você observa, eu sou só advogada e eu dou um passo para trás. Então, a hora que a gente começa a se envolver muito emocionalmente, tem que fazer esse exercício. Eu tô com um caso difícil, assim, que envolve uma possibilidade de abuso, de alienação parental, então isso também está mexendo comigo. Eu falo, Daniela, respira e dá um passo para trás. Respira e dá um passo para trás. Porque a gente tem que se vigiar mesmo. Os casos de família são tão profundos, né? Que é difícil. Doutora Ana, me fala agora do livro. Vamos entrar nesse assunto também, que a gente vai falando de tudo. Conte tudo, não me esconda nada desse divorciei agora. Então, que legal. Como é que é isso? Quando eu me divorciei, eu fiquei procurando um livro para ler, eu estava no último ano de faculdade, tá? Então, como eu te falei, minha filha tinha 10 meses, hoje ela tem 10 anos atrás, então. E eu fiquei procurando um livro, eu falei, gente, eu preciso ver o jeito. Eu pensei assim, não deu certo o meu relacionamento com o pai delas, mas como eu faço para não traumatizar minhas filhas? Como eu faço para minhas filhas terem uma vida saudável? Aí eu fui procurar um livro. Aí eu procurava e não achava. Aí eu tinha uma amiga minha que era juíza, ela falou assim, faz o seguinte, lê a Maria Berenice Dias. Então eu li o manual da Maria Berenice Dias em uma semana, quando eu tava me divorciando. Porque ela tem uma linguagem fácil, é um livro jurídico, mas ela tem uma linguagem fácil. E eu falo que ela é muito moderna, né? Ela é muito moderna. Todas as famílias, bonitinha, né? E eu gostei muito da linguagem. Eu falo que até hoje me ensinou muito essa leitura. Principalmente, assim, no meu doutorado. Então, sempre que eu escrevo, mesmo que é um artigo científico, eu não fico rebuscando palavras, eu não uso palavra difícil, eu não uso palavra difícil em petição. Sabe por quê? Gente, o juiz está de saco cheio, é muito processo. A gente está num país litigioso. Se você ficar rebuscando a sua petição, você vai falar a mesma coisa e vai encher o saco do juiz. Então eu sou dessas, sabe? A gente tem que falar tudo com base jurídica, mas de um jeito fácil. E eu me baseei muito na minha vida profissional nesse livro que eu li. Só que aí, conforme a gente vai tendo as experiências, eu já tô há um tempão divorciada, né? Então, assim, a gente vê que as relações passam por altos e baixos, porque aquela relação parental continua, né? Do ex-casal que tem filhos. Aí eu comecei a ver várias questões no meu escritório. O que eu pensei? Eu falei assim, um dia minha filha estava na UTI, que ela é asmática, te falei, né? Ela estava na UTI e eu estava chorando muito, assim, na sala de espera da UTI e tal. E eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a escrever um livro. Justamente para as pessoas que passam por um problema de divórcio, mas assim, para elas terem um pouco do conhecimento jurídico, mas para elas entenderem, eu já conhecia um pouco do sistêmico, né? Eu falei assim, para elas entenderem que não precisa só resolver as coisas na briga, para elas entenderem o que passa na cabeça delas neste momento, qual que é as causas mais comuns do divórcio. Então o livro ele começa assim, falando do divórcio, assim, da dor do divórcio, tá?
das causas, das principais causas, traição, violência, mudança de propósito, distanciamento, problemas financeiros. Aí eu falo que tudo começou com uma história de amor, como diz o Sami, né? As pessoas têm que Com se lembrar certeza. isso. Tudo que chega no judiciário de direito de família começou com uma história de amor. Então, relembrar as pessoas disso, né? Aí eu falo Sim. tanto de casamento, de união estável, falo um pouco das questões jurídicas, bato muito na tecla de filhos, dessa convivência entre pais e filhos, porque eu acho que é o mais importante, porque os filhos se sentem culpados de alguma maneira, entendeu? E eles precisam dos pais na vida deles. E eles precisam dos pais bem, dos pais felizes. Eles não precisam necessariamente deles juntos, mas eles têm que estar felizes, tá? Então, assim, e aí eu falo disso, da guarda, da alienação parental, bato muito, muito na tecla da alienação parental, de como deve ser, conto vários casos, né? O livro é todo cheio de exemplos em todos os assuntos, e eu termino o livro com as novas formas de resolver o conflito. Então, eu falo da constelação familiar, do Bert, de como começou no Brasil, das práticas colaborativas, da mediação, da conciliação. E deixo o judiciário por último, né? Porque eu falo, o judiciário é quando aquele amor doente não tem mais jeito. Então, você não conseguiu mais resolver, você vai lá e entrega para o juiz, que é um terceiro que não tem nada a ver com a sua vida, resolver para você, né? Então, Sim, então, o exatamente. livro é basicamente disso. Eu falo muito também da atualidade, das redes sociais, que você fala assim para mim, nossa, você foi uma pessoa, você tem seguidores e foi uma pessoa acessível. Gente, ter seguidores ou não ter seguidores é muito relativo. Um dia o Instagram pode acabar, todo mundo vai ficar sem seguidores. O que a gente leva dessa vida? A experiência que a gente troca, não é Aham. verdade? Não, Não é com certeza, verdade? com certeza. E eu Eu acho acho assim, que isso é válido. não, claro, eu fico, igual eu te falei, eu fico super feliz de você ser uma pessoa acessível mesmo. Conheço várias pessoas que também são assim, mas eu até entendo também quem não é. Porque eu não sei se no lugar da pessoa, a gente não pode julgar, né? Então, assim, ainda mais quem Sim, mexe com constelação, não julgamento é primordial. o não Então, assim, não sei julgamento. se. Então não sei se às vezes por alguma razão a pessoa, né, às vezes ela tem outros projetos mais interessantes, mas acontece que de fato às vezes tem um estrelismo mesmo e a gente tem que aceitar, né, faz parte da vida. Sim, Então assim, que legal que você não tem, mas eu penso como você, é muito legal poder trocar, né, muito legal poder conversar sim. e a rede social possibilita isso e acho que a quarentena está possibilitando muito isso. Eu não teria Tá, coragem de ter te convidado se você tipo não, jura? eu não Gente, teria. Não teria, podem me porque convidar, viu? Que me eu convida. faço. A doutora Bianca, quando eu fui convidá-la também, eu fui com o maior dedo, assim, porque eu tinha lido o livro dela, né? Sim, E eu convidei ela antes dessa bagunça de pandemia. Convidei ela para fazer uma sim, live aqui no perfil da Lotox, convidei ela em fevereiro, e a gente marcou para abril, por acaso, né? Tinha nada de sim. pandemia ainda. E aí eu falei, nossa, que bom que ela aceitou. E aí, eu sou carinha de pau também. Eu falo, gente, eu tenho muito. O não, eu já tenho, o não, eu já tenho, o não, eu já tenho. Ai, Então, eu sou né? muito cara de pau, gente. Eu Vocês acham que também eu não sou. tomo não direto? Eu tomo, mas vou fazer o quê? Exato. A gente tá aí, né? Não, não, Entendeu? não, tem que seguir. Mas eu tava falando assim que eu achei muito legal esse contexto do seu livro, porque foi pensado também para quem não é da área jurídica, né? Você realmente quer instruir pessoas. Ele não é jurídico, meu livro, tá? Ele é um livro de. Está classificado como relacionamento, porque ele tem alguns capítulos jurídicos, mas de um jeito bem assim, como se eu falasse para minhas filhas, entendeu? Se as minhas filhas lerem o livro, elas conseguem entender. Tá? Então, assim, eu escrevi o livro um pouco antes da TV, né? Que na TV ajuda a gente a falar muito pro leigo, né? Que antes eu usava Sim. muito termo jurídico, hoje em dia eu aprendi a falar de um jeito mais fácil. Mas assim, ele é bem, a linguagem é bem fácil, entendeu? Bem fácil. Outro dia eu tava fazendo uma live com a Renata Banhar, ela tinha o livro todo grifado. Ela, nossa, eu Que amei o livro. legal. Ah, estão perguntando o título, chama Divorciei Agora, tá? Tá na Saraiva, na Amazon, todas as livrarias, para quem quiser, tá? Tá, eu quero comprar agora também, que agora eu já fiquei curiosa. Já arrumou mais uma cliente do livro aí, que vai ser eu. Depois você me fala. Então tá. Mas é legal porque assim, você também tem essa experiência na sua vida. Isso, querendo ou não, Tenho. enriquece, né? Isso, como você falou, eu já me Sim. divorciei. Então, isso é algo que acaba enriquecendo também para falar da questão, porque você fala também com propriedade de coisas que você já sentiu, né? Então, ainda acho que é Não, um fator que agrega muito.
Sim, pro livro. eu me divorciei e comecei com um divórcio litigioso, que depois se transformou num consensual. E eu comecei o processo de divórcio. Então, eu sei, assim, como você agir de uma maneira sem pensar, entendeu? Se você pode pensar e fazer as coisas. É que depois, ainda bem que o meu se tornou consensual, né? Porque hoje em dia, se você vê um divórcio litigioso, é muito desgastante, entendeu? É desgastante para todo mundo, para advogado, para as partes, para a família. É muita exposição. A família é o lugar mais íntimo da gente. É a nossa base. Você vê num processo. Eu nunca me esqueço assim da audiência do meu divórcio, entendeu? É muito estranho você ver a pessoa que você dormia, eu fui casada há 9 anos, dormia ali na sala de audiência, entendeu? Aí eu comecei a querer ajudar as pessoas. Eu falei, não, gente, as pessoas não podem passar por isso, porque é muito estranho, entendeu? Mas Pesado, né? eu vejo que às vezes é inevitável. Entendeu? Sim, O conflito sim, nem sempre. O conflito ele traz também a cura pra gente, entendeu? Então, sim, às com vezes é certeza. inevitável, mas se você puder ter um olhar um pouquinho mais. Gente, para dar certo um acordo, todo mundo tem que abrir mão um pouquinho, Isso, com mas certeza. vocês vão chegar numa solução que vocês querem, não que o juiz quer, Sim. né? Não, eu falo assim, ó, por exemplo, é outra coisa também. Quando eu comecei na advocacia e com embasamento sistêmico, né, e sendo mediadora, então eu também comecei muito romântica, deslumbrada, querendo fazer Sim. acordo com todo mundo. E aí eu Não, tem brinquei e vezes que falo não assim, dá. é isso que eu vou chegar para você, né? E a vida me É. mandou uns pepinos, assim, que foi justamente para eu enxergar Sim. aquela assim, minha filha, deixa eu te falar, para de romantizar, que não é por aí. Então a vida me trouxe algumas coisas de pessoas que estão num conflito muito grande, e eu comecei a entender também, através, inclusive, dessa questão das ordens da ajuda, que falam para a gente respeitar as circunstâncias e saber até onde a gente Sim, pode ir, a entender muito claramente que, assim, cara, tem hora que não dá. Eu cheguei a fazer reunião com um cliente 3 horas e meia ali com a outra parte e faltar sair porrada, sabe? Eu falei, olha, eu tenho que entender que às vezes o conflito aqui é necessário. Essas pessoas querem, porque às vezes também elas estão no equilíbrio entre dar e receber. Às vezes É isso que ali eu tem ia muita, falar. Eu ia falar, às vezes tem muita coisa por trás. às vezes o processo judicial é justamente para dar esse equilíbrio entre dar e receber, né? E ela precisa. O Bert, eu não sei se você já leu Conflito e Paz, mas se você não leu Já, ainda, ele é maravilhoso. O Bert lá, é, ele fala assim, a paz, ela vem do cansaço. É de quando você está sim, saturado, você não aguenta mais. Então, é, guerra, guerra, guerra. E isso vale tanto para países que estão em guerra, né? Quando eles estão guerra, exatamente. guerra, guerra, eles já estão todo mundo passando fome, desempregado, ferrado. Aí começa alguém a querer a bandeira branca, né? E do mesmo Sim. modo, algumas pessoas precisam dessa questão do conflito nesse sentido. Você vê que fala, cara, aqui eu não sei o que aconteceu. Eu preciso olhar para essas pessoas, ter o respeito de saber que tem algo ali nesse casamento que aconteceu, que deixou essas Sim. pessoas muito magoadas uma com a outra, e agora elas estão, infelizmente, querendo se equilibrar aí dessa forma. Agora, o que eu acho é assim, a gente não contribuir. Eu já até cheguei a Não se escrever para cliente, aliar, eu sou né? só advogada. Exatamente, eu sou só a sua Sim, advogada, eu não posso te salvar. sim, Porque a pessoa começa a sim, depositar em você ali uma necessidade, eu falo, olha, eu vou te entregar a minha peça com a melhor técnica que eu puder, mas eu não sei como é que o juiz vai decidir. Infelizmente, a gente sim. tem entendimento de todo jeito. Então, a gente vai tentar da maior forma ali, né, dar o embasamento jurídico, colocar a jurisprudência que vale para o seu caso, mas o juiz muitas vezes vai entender diferente, e eu sinto muito, né? E assim, é estranho quando o cliente fala assim, mas quantos por cento de chance eu tenho de ganhar? Eu falo, não Não é entende. matemática, né? Não é, entendeu? Você pode estar com a maior razão do mundo, mas também tem o juiz e o sistema familiar do juiz, a história Sim, que o juiz exato. traz. Então, eu falo assim: um processo judicial traz muito mais sistemas familiares para aquele conflito, né? Sim, e Porque até eu ainda vou te tem a falar. história do juiz, tem a história do Sim, promotor, tem a do história de todo assessor do mundo. juiz que está fazendo, porque você tem que lembrar que também assim, o juiz não faz o trabalho sozinho. E assim, eu já trabalhei no Exatamente. judiciário. E o meu desembargador, ele era muito técnico. Foi muito bom trabalhar com ele. Eu aprendi muito. Eu falo também que eu não poderia advogar se eu não tivesse tido essa experiência com ele. E ele era muito sério, muito técnico. Então, às vezes, você assim, você lia um processo e você falava, nossa, quero tanto conseguir ajudar essa pessoa.
E aí você vai, que é a hora que você se emaranha um pouquinho, né? Que é tipo assim, você se alia ali a alguém, fala, nossa, mas isso aqui, eu quero ajudar essa pessoa. Aí você pensa, será que eu vou conseguir achar fundamentos legais para ajudar essa pessoa? E é só assim que você pode ajudar, porque na verdade, igual eu te falei, meu juiz era super técnico. Se eu não tivesse os melhores fundamentos ali, não ia dar mesmo. Mas a gente é ser humano. Não adianta pensar que você vai ler igual um robô, uma peça, vai ler igual um robô e falar, sabe, não, aqui é exatamente esta lei, senão o computador faria. Não adianta. Então é uma ilusão pensar que não vão ter outras questões envolvidas, que as pessoas que vão ler não vão, né, carregar um monte de coisa. Mas eu acho assim, eu ainda não me acostumei, doutora Ana, quando não sou advogada há tanto tempo, com esse peso da advocacia, assim, da gente, como eu trabalhei no judiciário ali, eu decidia. Então, assim, né, eu decidia, meu desembargador assinava, tava tudo certo. Esse peso ainda da gente ingressar em juízo e ter a expectativa, sabe, do vai dar certo, não vai, vou conseguir eliminar, não vou, isso ainda me pesa muito. Eu não. Graças a Deus, assim, eu acho que eu preciso evoluir para isso. Na hora que eu vou fazer o processo judicial, eu falo assim, na hora que eu estou fazendo a minha petição, eu falo assim, qual que é o melhor que eu posso fazer? Eu fiz o melhor que eu posso fazer. Agora vamos ver, vai depender, assim, o melhor eu já dei, entendeu? Porque eu falo assim, eu sou muito desse daí de conciliar, de tentar ver a parte humana, mas eu tenho medo de mim quando eu vou pra briga, entendeu? É uma coisa que eu tenho que trabalhar, entendeu? Porque eu quero colocar todos os argumentos, eu estudo a fundo aquilo, entendeu? Tipo assim, eu falo que meu escritório é um escritório boutique. Por quê? Porque todas eu que faço as petições, entendeu? Eu que trabalho naquilo. Então, o meu cliente ele vai ter um negócio muito especializado, porque eu estudo aquilo, eu vou a fundo, mas assim, depois que eu fiz, eu peticiono e falo, seja o que Deus quiser. Eu não melhor coisa. Mas eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu ainda não cheguei nesse lugar, entendeu? Eu acho que vai vir com mais um pouco de prática eu tenho um outro bloqueio. Eu fico tensa. Eu tenho um outro bloqueio, do tipo assim, despachar com o juiz, entendeu? Eu acho assim, que eu tô implorando alguma coisa. Eu falo, gente, será que eu tô implorando alguma coisa? Mas não, né? Que às vezes você quer só esclarecer o que tá na petição. Mas eu tinha, nossa, no começo, para despachar, para mim, era uma coisa que eu fui vencendo aos poucos, entende? É porque mexe um pouquinho com o orgulho da gente, né? Despachar com eles. Assim, você se coloca nesse lugar. Eu também já falo, às vezes, zoando com a amiga advogada, né? Lá vai a gente mendigar. Mas faz parte do nosso ofício, parece que você tá pedindo. Deus, mas isso não deixa de ser um pouco, entendeu? Você tá ali, eu brincar lá, vamos lá mendigar um pouquinho. Mas é porque, na verdade, você tá tentando. Isso faz parte da gente entregar o melhor para o nosso cliente. Você tá tentando ajudar o seu cliente. E aí faz parte você ir ali, entendeu? Falar, doutora, eu quero te explicar essa circunstância. Mas é ruim, que às vezes o juiz não te recebe muito bem, às vezes ele te recebe com uma preguicinha, né? Tipo, escolhendo o relógio, quase te expulsando da sala dele. Então, assim, tem juiz e juiz, mas é sempre assim, você já chega atrapalhando. Você vai despachar com o juiz, com o desembargador, você tá pedindo um favor, você já chega atrapalhando. Então, assim, é desagradável isso. É desagradável. Mas faz parte, né? Faz parte do bolo da nossa profissão que a gente escolheu. Então, assim, paciência, né? Mas faz parte. Mas é isso aí mesmo que você falou. Cada um tem uns certos desafios. Eu quero conseguir superar ainda essa expectativa que eu fico. Eu falo, Bert, me ajuda, Bert. Porque o Bert Hellinger fala que a gente não pode ter expectativa, né? Não, eu não tenho. Aí depois, de repente, sai uma decisão, eu falo assim, nossa, decidiu isso, sabe? Ou, ai, que saco, decidiu isso, o que eu vou fazer? Mas, assim, bem tranquilo, porque eu sei que eu dei o meu melhor. Eu acho que quando você coloca isso, tipo assim, eu fiz o meu melhor, entrega, entendeu? Igual e fica em paz, né? Igual o desapego do universo, que você faz os pedidos e entrega e dá tudo certo. Doutora Ana, eu tô vigiando aqui o relógio, porque a minha live com a Bianca aqui na Lotox, ela caiu. Eu falei, gente, agora toda vez que eu fico. Eu fico com um relógio digital. A gente tem 5 minutos, pelas minhas contas. Isso, eu tenho um relógio digital, que é pra não acontecer mais. Aí eu queria te perguntar, pra gente ir meio finalizando já assim, que o que você acha que você queria deixar de mensagem para contribuir assim para uma cultura mais consensual, para essa coisa do sistêmico? O que você gostaria de dizer aí para deixar para o pessoal? Bom, o que eu digo para os advogados, estudem, por favor, as ordens do amor e as leis da ajuda de Bert Hellinger. Você vai olhar para o seu cliente com uma outra visão, entendeu? Você vai passar
a se transformar aqui dentro. Você vai ver que você não precisa ser o mais litigioso para ser o melhor. Você vai se sentir muito mais satisfeito quando você conseguir ajudar o seu cliente, não sendo um aliado dele no conflito, mas conseguir ajudar ele a resolver a base daquele conflito que a gente, advogado, não sabe qual que é, né? Exato. Então, com assim, certeza. é uma coisa muito íntima do cliente. Então, assim, você vai conseguir com que seu cliente acesse melhor isso, resolva melhor isso. E é isso, gente. Sim. E não é, e eu falo assim, às vezes o pessoal fala assim, e aí você tá virando terapeuta do cliente. Não é isso. Não é isso. Não, A gente e continua mais sendo uma coisa, advogado. gente, direito sistêmico não é constelação familiar. Constelação Sim, familiar exatamente. é o que a Dani faz fora do escritório dela, tá? Sim, você ter uma visão sistêmica é você pensar diferente esse conflito, é você enxergar diferente esse conflito, é você enxergar o seu conflito diferente para que o seu conflito não interfira e nem se projete nos seus processos. Exatamente, porque quando o olhar sistêmico, sem dúvida, começa com a nossa vida, né? A primeira coisa que você tem que buscar é assim, nossa, eu tô toda fora de ordem, deixa eu me arrumar. E a gente vai passar a vida inteira se arrumando, né, doutora Ana? Sim, tá longe não de é. pensar... Gente, ninguém é super bem resolvido. Eu tenho meus Não problemas, mesmo. Daniela tem o dela. Tem um eu chamo de monte, Daniela, tem um monte, viu? tô Não chamo vendendo. de Claro, doutora, não, gente, desculpa. não, claro, Eu pelo tenho amor esse de Deus. defeito também. Não, mas eu acho isso aí uma qualidade. Eu chamo todo mundo pelo nome. Eu acho que a gente tem que largar esse doutor do direito. Eu uso, né, pelo porque a amor gente de não Deus. sabe como é que a pessoa vai receber. Mas assim, eu Não, acho uma bobagem, eu acho até meio cafona, na verdade, né? Essa coisa do doutor. Doutor todo do quê, mundo que né? falar comigo pode me chamar de Ana, que não tem problema. Eu acho justamente essas coisas que eu falei, entendeu? A gente, assim, todo mundo tem questões a ser resolvidas. Então, a gente começa se resolvendo, não deixando essas questões se projetarem para os processos dos nossos clientes, não pegando os clientes, não sendo aliado dos clientes, entendeu? Deixar que eles resolvam de uma maneira, não colocar... repete os títulos dos livros do Bert. Eu falei de conflito e paz. Conflito aqui. e paz e a fonte. A gente falou a fonte não precisa perguntar pelo caminho. Perguntar o caminho. A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Eu tô lendo agora a biografia do Bert. Você não já li, leu? Não li. Eu tô lendo, é legal? bem legal. Tem a história dele inteira, muito legal. Não, e deve ser incrível, né? Aquela coisa dele morar com os Zulus, eu sou curiosíssima com isso. Ó, e deixa eu falar também, inteira. Agora que a gente está encerrando, eu tenho um e-book também gratuito, né? Grátis aí, sobre a introdução ao direito sistêmico. Então, se alguém aí que estiver assistindo a gente, ótimo, obrigada. Tá lá na minha bio. Então, se alguém que tá assistindo a gente também puder assistir. E depois vai ficar salva essa live? Amém, se Deus quiser, porque eu tenho que fazer tudo direitinho. De vez em quando eu apronto a bagunça, mas vai dar tudo certo. Eu vou fazer bem devagar para eu conseguir salvar, mas vai ficar assim, se Deus quiser. Bom. Aí eu aviso lá e aviso também do seu e-book lá nos meus stories, tá? Ai, muito obrigada. Obrigadão. Queria te agradecer imensamente pelo convite. Foi muito legal. Adoro falar sobre isso. Adoro adoro conversar com pessoas que estão nesse movimento sistêmico, né? Parece que está aparecendo muito agora na pandemia. Sim, então, amei a live, amei o convite. Muito obrigada, viu? Também, muito doutora, bom te muito obrigada. Ana, né? Ana. Ana. Sim, foi um prazer, Ana. Muito obrigada mesmo. Adorei nosso bate-papo e tomara que a gente se cruze outras vezes aí, tá bom? Com certeza, a gente vai se cruzar, viu? Brigadão. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.